Olá, pessoas do YouTube, como vocês estão? Eu estou muito bem e hoje eu venho aqui com um vídeo da nossa série de sugestões, dicas para vocês praticarem português além das aulas, né? Então, nós começamos há alguns meses atrás essa série. De vez em quando eu vou colocar aqui, algumas sugestões para vocês, praticarem o português. O primeiro vídeo foi falando do livro da Daniela Arbeck sobre, o Holocausto Brasileiro, vou deixar os links aí para vocês. O segundo vídeo foi falando sobre um filme brasileiro disponível na Netflix, que é o filme Caramelo. E neste vídeo aqui eu não vou falar sobre algo específico, como um livro ou uma série ou um filme. Na verdade, eu quero falar sobre novelas. Eu acho que pode ser uma boa forma de vocês praticarem o português. Vou dar os meus argumentos, e então a gente vai falar sobre novelas brasileiras para vocês praticarem o português. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece, talvez seja o primeiro vídeo que você está vendo aqui. Eu sou a professora Sara, sou professora de português para estrangeiros, ou seja, ensino pessoas que não falam português a aprenderem o português. Aqui no canal vocês vão encontrar mini aulas, assim, explicações sobre alguns assuntos, mas de vez em quando eu também falo sobre o Brasil e sobre, agora, como eu expliquei, sugestões para vocês praticarem o português, né? Para além das aulas que vocês fazem fora do YouTube ou aqui no YouTube. Muito bem. Eu sei, para começo de conversa, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta de novela. Tá, pode ser, tem pessoas que me falam: "Ah, a novela é uma coisa muito dramática, muito exagerado, não é o estilo de coisa que eu gosto de assistir". Tudo bem. Você não precisa nem assistir esse vídeo se você não quiser, mas eu vou te dar uma sugestão para isso, tá bom? Mesmo que você não goste. E eu sei também que tem pessoas que até gostam, mas às vezes não tem tempo, fala: "Ah, as novelas são muito longas", né, diferente de uma série, de um filme que eu posso assistir em menos tempo, as novelas duram muito tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, enfim. Tem aí algumas possibilidades, algumas, justificativas para não assistir novelas. Mas por que que eu vou falar para vocês que pode sim ser uma forma de vocês praticarem? Primeiro motivo, as novelas, elas retratam muitas vezes, ou na verdade, eu acho que a gente pode falar sempre, né? Elas retratam questões da sociedade que a sociedade está passando naquele momento. Então, se você quer morar no Brasil, ou se você está morando aqui e acabou de se mudar, ou se você às vezes não vai morar no Brasil, mas você tem interesse em saber um pouco mais sobre a cultura, a sociedade brasileira, a novela vai ser assim um campo antropológico para você estudar os comportamentos, os valores, os debates dos brasileiros. Vocês vão encontrar personagens, vocês vão encontrar histórias, vocês vão encontrar enredos ali que estão sempre conectados ao que nós estamos vivendo, né. Então, não é incomum que uma novela trate de um tema político do momento, por exemplo, ou de algum tema social muito importante que a gente esteja passando ou passou recentemente. Então, as novelas, assim como os filmes, gente, assim como séries também, né, elas costumam ser uma interpretação, assim, do que está acontecendo na realidade. É claro que você não pode assistir uma novela, como você não pode assistir um filme ou uma série e achar que aquilo é daquele jeito. Inclusive, eu já coloquei um vídeo aqui, sobre as mentiras que as novelas contam, né, sobre o Brasil. Se você não assistiu, vai lá assistir depois. Mas, então você não pode imaginar que aquilo ali é daquele jeito, mas te dá sim digamos assim, um termômetro para você medir como mais ou menos estão as coisas no país. Isso é verdade.
Mesmo que sejam novelas, assim, que a gente chama de novelas de época, ou seja, novelas que tratam de algum período que já passou na nossa história, ainda assim você vai encontrar ali temas muito atuais. Então eu acho que do ponto de vista social, cultural, antropológico, né, mesmo, vai ser aí um bom campo para você aprender sobre os brasileiros. Segundo motivo que eu acho que a novela pode te ajudar, aí sim, na prática da língua. Olha, nas novelas você vai encontrar as pessoas conversando como qualquer brasileiro conversa no seu dia a dia. Então é diferente de você pegar lá um exercício com um áudio para você praticar compreensão. Não, ali você vai escutar pessoas falando, conversando, usando gírias, com sotaques de diversos lugares do Brasil, apesar que o sotaque que prevalece nas novelas brasileiras são sotaques do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro. Mas sim você encontra sotaques de outros lugares, e eu acho que agora cada vez mais, tá? Então, pessoas de outros estados brasileiros falando da sua forma de falar. Então, você tem aí um excelente exercício de compreensão oral e de vocabulário, porque você vai aprender palavras novas, você vai aprender expressões, você vai aprender gírias que em uma aula de português nem sempre você vai encontrar, né? E se você não mora ainda no Brasil, também dificilmente você vai ter acesso a isso se não for por meio de uma novela, um filme, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, acho sim que as novelas são ótimas para esse exercício de vocabulário e de compreensão oral da maneira assim mais natural possível que você possa encontrar um brasileiro falando. Tem uma coisa curiosa que se você assiste novelas mais antigas, talvez de 30 anos atrás, ou até um pouquinho mais recentes, de 20 anos talvez, você ainda vai encontrar em algumas novelas as pessoas falando algumas coisas que, assim, na vida real ela não falaria. Então, por exemplo, no lugar de falar tá, falar está. "Ah, você está aqui", quando na verdade, muito provavelmente, uma pessoa falaria: "Você tá aqui", né. Então, eu acho que as novelas mais antigas tinham um pouco essa preocupação com falar corretamente, que as novelas mais recentes não têm. Então, dependendo da novela que você escolher para assistir, você pode encontrar uma forma talvez não tão natural assim, talvez um pouco mais corrigida de falar. Mas as novelas mais recentes, eu acho que estão, assim, bem fluídas mesmo nessa parte da naturalidade da fala. E o terceiro motivo que eu dou para vocês assistirem novelas, para praticarem aí o seu português, além da cultura, além do idioma, vocabulário, né, e tudo mais, vocês vão prestar atenção na maneira como as pessoas falam, e aí vocês podem repetir como elas falam. Eu sempre digo que às vezes a gente sai muito do básico de aprender o idioma e fica meio perdido. E às vezes a gente não consegue avançar porque, por exemplo, tem medo de pronunciar uma palavra porque acha que vai pronunciar errado. E no lugar de voltar para o básico, que seria, deixa eu ouvir como um nativo está falando e vou falar igual, a gente quer, sei lá, pensar em coisas mirabolantes. Olha, na novela ou em qualquer, né, produção, em português, mas eu digo as novelas aqui aproveitando os outros argumentos, você pode ouvir como as pessoas falam e copiar a maneira como elas falam. Você pode ter certeza que fazendo isso, você vai melhorar muito na sua fluidez da fala, não só pela pronúncia da palavra, mas pelo ritmo, né. Você vai vendo ao ritmo que as pessoas falam. Não confiem muito no meu ritmo aqui do YouTube, porque às vezes eu falo mais devagar, eu falo com mais pausa, né, não necessariamente é a maneira que você vai conversar com alguém na rua e a pessoa vai falar com você, né. Então eu acho que a novela pode dar entrando aí na parte ainda da linguagem, acho que pode te dar essa questão de te ajudar a pronunciar igual, né, você vai escutar e vai repetir. E por último, eu acho que
Ver novelas brasileiras pode se tornar um ótimo assunto de conversação para você, porque brasileiros amam novelas. "Ah, professora, mas eu tenho uma tia brasileira que não gosta de novela, ela não assiste". Tá bom, pode ser. E pode ser que você vai encontrar muitos brasileiros que realmente não assistem novelas, mas a novela está na cultura brasileira. Então você tem, assim, clássicos, da televisão, de novela, que qualquer brasileiro, mesmo que talvez ele nem tenha assistido a novela, ele vai saber. Por exemplo, uma novela muito famosa é a Avenida Brasil, que foi traduzida aí para vários idiomas, ganhou agora uma versão, da Turquia, né, com a história adaptada para esse lugar, mas é a mesma história. E essa novela é cheia de memes, é cheia de coisas que mesmo quem não viu a novela sabe. Por quê? Está na conversa do dia a dia, está na cultura, faz parte do nosso cotidiano. E muita gente sim assiste novela. Pode não assistir todas, pode não assumir que assiste, mas muita gente assiste sim. Então, se você assiste uma novela brasileira, muito provavelmente você vai ter aí um tema de assunto com muitos outros brasileiros. E aí tá uma forma de você praticar conversando com brasileiros em português sobre um assunto que a gente vai ficar interessado em conversar. É quase como fofocar, assim, né? Quase como falar sobre um amigo, um conhecido em comum. Agora, talvez você me pergunte, Sara, onde eu assisto novela então? Você me convenceu, eu quero assistir. É, as novelas mais conhecidas, mais famosas, e a gente tem que admitir, mesmo que você, se você é brasileiro e você está assistindo o meu canal, você pode não concordar, você pode não gostar da TV Globo, que é para vocês que não são brasileiros, é um grande canal aqui de televisão, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, sempre tem polêmica sobre os canais de televisão, porque é óbvio que eles não são neutros, né? Sempre pendem aí para um lado, ou dependendo dependendo do que são os seus próprios interesses. Então tem gente que odeia este canal de televisão TV Globo, mas mesmo essas pessoas precisam admitir que as novelas mais bem produzidas são desse canal. Então, este canal, ele tem um streaming que se chama Globoplay. Eu não estou recebendo nada para fazer propaganda, eles nem sabem que eu existo, tá? Mas eu tô falando isso por quê? Por ser um streaming, você pode, eu não sei se ele está acessível para todos os países, depende talvez de onde você está, talvez você não tenha acesso, mas acho que ele tá, você pode acessar ele de grande parte do mundo, porque é pela internet, né? Então você pode assistir novelas nesse streaming. Tem outras produções lá, tem filmes, tem séries, mas todas as novelas que este canal de televisão produziu e está produzindo, você pode encontrar lá. Então, novelas muito antigas, novelas muito novas. Se você mora no Brasil, você pode acessar pela televisão. Então, você pode ligar a televisão em determinados horários, seja nesse canal, seja em outros canais, e você vai encontrar novelas também passando, né? Geralmente tem seus horários específicos, aí você precisaria consultar a programação. E uma sugestão que eu falei para você, você que não gosta de novela ou você que não tem tempo, é o YouTube, gente. É o YouTube. É, esse mesmo canal de TV que eu tô falando para vocês, eles colocam resumos das suas novelas todos os dias no YouTube. Então, eu não tenho tempo ou não tenho paciência para assistir meia hora de um episódio de uma novela e também não quero, né, geralmente os episódios das novelas, eles se prolongam muito, então, é uma semana de história, não quero uma semana. Vai lá, pega um resumo,
assiste, pega um vídeo, outro vídeo curto, e com isso você já consegue, te garanto, que você já consegue muito bem entender o enredo daquela novela. Você não precisa assistir ela de maneira completa. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links onde você pode assistir aqui no YouTube pequenos pedacinhos de novelas e talvez você se interesse por alguma ou por outra mais específica e queira ver ela completa depois, ou não também, né? Eu acho que o mais importante é você entender que é um meio de você estudar. Ah, não me interessa muito novela, não é uma coisa que eu assisto, mas eu posso assistir por dia ali um videozinho curto de 3 minutos de alguma novela, e aí eu vou conseguir encontrar todos esses aspectos que a professora Sara falou, eu vou conseguir praticar dessa forma. E tá ótimo. Além disso, você pode escutar música, você pode ler alguma outra coisa que você encontrar e que futuramente eu vou sugerir aqui também. Mas eu realmente acho que as novelas podem te ajudar muito nesse sentido e sem que você precise assistir elas de maneira completa, né? Vocês podem assistir aí pedacinhos. Professora Sara, você assiste novela? Gente, teve uma época que eu adorava novela. Eu acho que eu falei isso, em algum vídeo de apresentação aqui do canal, mas uma das maneiras que eu aprendi espanhol, que eu comecei a aprender espanhol, porque depois eu estudei, né, oficialmente, mas uma maneira que eu comecei a aprender espanhol foi justamente assistindo novela mexicana em espanhol, no idioma, né, sem dublagem. Então eu falo não só como professora, eu falo pela minha própria experiência de aprendizado, que assistir novela pode sim ajudar vocês, a aprenderem o português. No meu caso, foi com o espanhol, mas, né, poderia ser com qualquer outro idioma aí, né, que produz novelas, enfim. Novelas brasileiras também teve uma época que eu assistia mais, hoje em dia eu assisto pedacinhos, sei lá, por exemplo, tem uma novela que passa aqui bem na hora que eu estou preparando a janta, aqui na minha casa. Então, geralmente eu deixo a televisão ligada, vou escutando, vou vendo pedacinhos enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, hoje em dia, mais ou menos é dessa maneira que eu assisto. Mas eu continuo acompanhando, sim. Tem algumas histórias que são muito legais, tem algumas histórias que são chatas, e aí você vai escolhendo o que você quer assistir. Se vocês querem sugestões de novela, deixa aí seu comentário que eu posso também escrever para vocês algumas que eu gostei e que eu posso sugerir para vocês, tá bom? E se esse vídeo foi útil para você e você acha que pode ser útil para alguém, compartilha, que também vai me ajudar bastante, gente. E eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.